Olá. Olha, hoje a gente vive numa era, bom, definida pela partilha constante, né? Quase tudo é transmitido em tempo real. Mas tem um grupo de pessoas que escolhe um caminho diferente, o da discrição nas redes sociais. Pois é. Por quê? O que leva alguém a escolher o silêncio online quando, assim, a cultura parece gritar para a gente se expor? Uhum. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco na psicologia por trás disso, sabe? Inspirados por uma análise bem interessante que investiga as razões e o que elas podem revelar sobre nós. Sim. A nossa ideia aqui é tentar entender, né? Essa reserva é um sinal de força, de autonomia, ou será que é mais uma defesa, um escudo, talvez? O que será que a nossa presença ou ausência digital diz sobre a gente? É uma ótima pergunta. Ok, então vamos lá. Tentar desvendar isso. Num mundo onde parece que ser visível é quase essencial, tem gente que escolhe respirar um ar diferente, sabe? Longe dos holofotes. É muito interessante observar esse contraste, né? De um lado, uma pressão quase palpável para a gente documentar e partilhar, nossa, tudo. A comida, o treino, o namoro novo, até a tristeza vira conteúdo. Exato. Essa performatividade toda. Isso. Parece que tem uma ideia implícita de que viver intensamente é exibir intensamente. Mas aí do outro lado tem essa escolha pela discrição. E a análise que a gente viu até descreve isso como quase um ato de coragem hoje em dia. Quase um ato de resistência, né? Exatamente. E é importante a gente ir além daquela explicação mais fácil, sabe? De achar que quem não posta é só tímido ou introvertido. Sim, tem mais coisa aí. Tem. A investigação que a gente está olhando sugere uma complexidade psicológica bem maior. Estudos aí sobre comportamento, emoções, eles associam quem partilha pouco online a traços bem marcantes. Uhum. Tipo, uma autonomia emocional forte, uma identidade sólida, sabe? Menor tendência à comparação social, aquela coisa de ficar se medindo pelos outros. Que é tão comum, né? Demais. E olha que interessante, uma capacidade maior para viver o presente. De verdade, já reparou como algumas pessoas parecem mais ali, observando, presentes mesmo? Talvez por não estarem tão preocupadas em registrar para mostrar depois? Precisamente. E o que é fascinante aqui, eu acho, é como a gente pode ler esses traços como indicadores de uma força interior mesmo, autêntica. A gente está falando de pessoas que tendem a se guiar mais pelas próprias convicções, sabe? E menos por aquela busca incessante por validação externa. Essa postura, consciente ou não, acaba sendo uma forma de resistência a essa cultura do like, né? Da aprovação constante. Faz sentido. Uma resistência silenciosa, talvez. Exato. E os benefícios disso são bem significativos, né? A gente observa, por exemplo, uma resiliência maior a críticas, a comentários negativos, porque o valor próprio não está tão atrelado ao feedback digital. Entendi. A autoestima fica menos exposta. Isso. Menos vulnerável a certas manipulações sociais também. Elas se sentem mais livres da pressão da opinião alheia online. Prevalece uma filosofia mais interna, assim, de que nem tudo precisa ser exibido. O que importa é o significado pessoal, a experiência vivida, e não a performance para a plateia. E se a gente conecta isso com um quadro maior, essa menor comparação social está ligada diretamente a uma autoestima potencialmente mais estável. Mais sólida. Ah, interessante. Quando a gente se compara menos com aqueles recortes de vida, né, muitas vezes idealizados que a gente vê, a inveja diminui, a gente ganha mais clareza sobre os nossos valores, os nossos desejos, é uma inclinação para viver com mais autenticidade, aceitando as imperfeições, em vez de se desgastar tentando parecer perfeito o tempo todo. A autenticidade vira um valor central para essas pessoas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Essa capacidade de viver o presente que você mencionou. Sim. Que não está focado em, sei lá, achar o ângulo perfeito para foto ou a legenda ideal, parece que consegue mesmo simplesmente estar. Sabe? Uhum. É outra qualidade de presença. Totalmente. Imagina a diferença. Em vez de ficar enquadrando a paisagem para postar, a pessoa está ali, absorvendo as cores, os sons, a sensação daquele momento. A análise que a gente está usando até traz uma expressão ótima para isso. Registrar sim, postar nem sempre. Adorei essa frase. Registrar sim, postar nem sempre. É isso.
É tipo uma redescoberta do valor de guardar certas experiências só para si, como um ato de liberdade, de intimidade consigo mesmo. E isso acaba se refletindo também muitas vezes na qualidade das relações, né? Como assim? Essas pessoas podem não focar tanto na quantidade, número de seguidores, comentários, curtidas, mas sim na qualidade dos vínculos. Ah, claro. Menos é mais nesse sentido. Exato, podem ter um círculo online menor, mas investem em laços mais genuínos, mais profundos. Uma conversa cara a cara, sincera, com significado, acaba valendo muito mais que centenas de interações superficiais online. E, bom, a psicologia social já mostra isso há tempos, né? Sim, a qualidade das relações. É um dos maiores preditores de felicidade, de bem-estar a longo prazo. No mundo que às vezes parece tão performático, cultivar relações autênticas vira um refúgio, né? Um lugar seguro. Faz todo sentido. E tem também a questão da construção de identidade online. Muito do que a gente partilha não é só comunicação, é uma forma ativa de construir e apresentar uma versão específica da gente para o mundo. Uma versão editada, talvez. Pode ser. Cada foto escolhida, cada legenda pensada, pode carregar um pedido implícito de validação, né? Olha eu aqui, vocês aprovam. Quem se afasta disso voluntariamente está também se desapegando dessa necessidade do aplauso digital. Entendi. Vivendo mais para si do que para a câmera. Exatamente. Começa a viver os momentos pelo valor que eles têm em si e não pela lente de como vão parecer quando forem partilhados. É uma busca ativa por autenticidade num espaço que, por natureza, pode muito facilmente virar um palco, né? Uma encenação. Sim, sim. Aí se valoriza aquilo que é difícil de postar. O silêncio confortável, a profundidade de um pensamento, a beleza da imperfeição, a verdade mais crua da experiência. Então o ponto central desta perspectiva é que, para alguns, esse silêncio online não é uma ausência, é uma presença deliberada, mais profunda na vida offline. Uma escolha consciente por conexão real e não por validação em massa. Ok. Isso cobre um lado da história. Mas imagino que não seja sempre assim, né? Exatamente. É fundamental a gente virar a moeda e olhar o outro lado. Porque esse silêncio nas redes sociais, ele nem sempre é reflexo de paz interior, de autonomia. Às vezes, ele funciona como um mecanismo de proteção, uma defesa mesmo, erguida contra medos ou feridas do passado. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre as origens mais profundas e talvez menos visíveis desse comportamento de se manter reservado. Origens mais profundas. Tipo o quê, por exemplo? A análise que a gente está discutindo sugere que essas raízes podem, em alguns casos, estar lá na infância. Ah, interessante. Falamos de experiências bem precoces onde aparecer, sabe, mostrar orgulho ou vulnerabilidade teve um custo emocional alto para a criança. Nossa, como assim um custo alto? Talvez a criança foi muito criticada quando demonstrou alegria por uma conquista. Ah, não seja convencido. Ou foi ridicularizada quando mostrou tristeza, um medo, engole o chorro, tem que ser forte. Ou quem sabe cresceu num ambiente onde o sucesso pessoal tinha que ser meio escondido, minimizado para não despertar inveja, comparação, desconforto nos outros. Entendi. Situações que acabam ensinando a pessoa a não se destacar, né? Exato. E essas vivências podem ter abalado aquilo que o Freud chamou de narcisismo primário, que não tem nada a ver com o conceito popular de narcisismo, tá? É mais aquela sensação inicial, fundamental, de que a gente é inteiro, valioso, digno de amor só por existir. Uma base de segurança. Isso. E quando essa base é fragilizada muito cedo, a pessoa pode desenvolver até inconscientemente estratégias de autoproteção. Estratégias como se encolher, tentar passar despercebida, evitar destaque, esconder o que é mais genuíno ou importante para ela. Essa conexão com o passado é muito forte. Mas imagino que seja difícil separar essa origem de outras razões mais atuais para a pessoa ser discreta, né? A análise que a gente viu fala sobre isso. Ou ela meio que assume que essa lógica infantil, tipo, se eu não me exponho, eu não me machuco, simplesmente continua e acha nas redes sociais um palco novo. Um espelho moderno para essas dinâmicas antigas. É uma excelente questão. E a análise sugere que, embora na prática seja complexo separar tudo isso, a persistência desses padrões infantis na vida adulta é algo bem reconhecido na psicologia, sim. Ah, tá. As redes sociais, com essa natureza super expositiva e o potencial para julgamento rápido, amplo, elas podem sim funcionar como um gatilho poderoso para essas dinâmicas antigas.
O medo da exposição, da crítica, da rejeição não é novo, né? Ele só encontra um palco amplificado no digital. Entendi. E a análise explora isso usando outras perspectivas teóricas também, que ajudam a entender essa dinâmica mais defensiva. Quais, por exemplo? Por exemplo, a ideia do Lacan sobre o olhar do outro. Basicamente, a nossa consciência de como os outros nos percebem e potencialmente nos julgam. Se na história da pessoa esse olhar foi vivido como invasivo, crítico, punitivo, a tendência na vida adulta pode ser manter uma distância segura, inclusive no virtual, para não reviver aquilo. Faz sentido. Evitar o gatilho. Exato. A teoria do apego também dá pistas. Ambientes familiares que foram pouco responsivos, inconsistentes ou até hostis às necessidades da criança podem levar ao desenvolvimento de estratégias de apego que a gente chama de evitantes. Isso se traduz muitas vezes numa dificuldade em confiar, em mostrar vulnerabilidade, em partilhar coisas íntimas, como uma forma de minimizar o risco de rejeição ou dor. Entendi. Vira um padrão mesmo. E tem ainda o conceito de vergonha tóxica. É importante diferenciar da culpa, sabe? A culpa é sobre algo que você fez. Fiz algo errado. A vergonha tóxica atinge a identidade. Eu sou errado. Eu sou inadequado. Nossa, é bem mais profundo. Muito. É um sentimento penetrante de ser fundamentalmente defeituoso, indigno. E a vergonha, na essência, ela pede o quê? Invisibilidade, esconderijo. A pessoa sente que se for vista de verdade, vai ser rejeitada. E frequentemente essa vergonha está ligada a um super-eu hipercrítico. Aquela vozinha interna chata. Exatamente, aquela voz interna implacável, que critica tudo, julga cada pensamento, sentimento, ação, muitas vezes antes mesmo que o mundo externo tenha a chance de fazer isso. Que pesado. Então, resumindo, quando o olhar externo, seja ele real ou imaginado, é percebido como perigoso por causa de traumas, dinâmicas familiares, autocrítica feroz, o indivíduo pode aprender a economizar a própria aparição. O silêncio online, nesse cenário, não é tanto uma escolha livre, empoderada, mas uma necessidade sentida, uma estratégia de sobrevivência emocional para se proteger da dor. Ou seja, outra face da moeda mostra que, às vezes, o silêncio não é liberdade, é um eco de feridas passadas, um escudo construído mais pelo medo do que pela autonomia. Então, o que tudo isso significa na prática, né? Fica claro que a diferença crucial está em conseguir distinguir um silêncio que é escolhido de um lugar de força, de segurança, de autenticidade, e um silêncio que é, na verdade, evitação. Um comportamento de defesa que, em vez de libertar, acaba aprisionando a pessoa. Exato. A análise que a gente viu até propõe uma pergunta de autorreflexão bem direta, né? Algo como: eu escolho não me expor porque me sinto seguro com isso? Ou eu evito a exposição porque tenho medo? Medo do julgamento, da vulnerabilidade, de não ser suficiente. Essa distinção é, sem dúvida, a chave de tudo. E a perspectiva da psicanálise, como mencionada na fonte, traz uma nota de esperança que eu achei importante. Qual seria? Que os padrões de comportamento, mesmo os mais antigos, não precisam ser uma sentença para sempre. O mesmo silêncio que hoje pode ser uma defesa resultado de dor, pode, com um processo de trabalho interno, sabe, de autoconhecimento, de consciência, ele pode se transformar numa expressão de liberdade genuína. Tem como mudar o significado desse silêncio. Exatamente. O primeiro passo, talvez o mais importante, é essa tomada de consciência. De onde vem a minha postura? Do medo ou da escolha? E é bom sublinhar que o objetivo desse trabalho interno não é necessariamente fazer todo mundo virar influencer ou postar mais. Não é isso. Claro, não é essa a questão. O objetivo real é mais profundo. É retomar o direito de se mostrar por completo, de existir autenticamente no mundo online ou offline. E que a decisão de partilhar ou não venha de um lugar de escolha consciente, de conforto pessoal, e não de uma ferida antiga que continua ditando as regras, ali quietinha. Entendi. Quando o silêncio é consciente, ele é descrito como leve. Deixa de ser uma muralha e vira mais uma porta, que a gente abre e fecha quando quer, dependendo da situação, do conforto. Gostei dessa imagem da porta. E a gente não pode esquecer o fator do condicionamento, né? Social, neurológico. Assim, as plataformas são desenhadas para isso. Totalmente.
A análise lembra bem como mais de uma década de interação com essas plataformas, com likes, notificações, aqueles loops de dopamina treinou muitos cérebros a confundir validação externa com valor próprio. Verdade. A gente fica meio viciado na aprovação. Fica. E romper esse ciclo, se descondicionar dessa busca incessante por aprovação digital, já é em si um ato de recuperação da autonomia. Quase uma forma de cura, sabe? É redescobrir o prazer simples de viver momentos só pra si. Saborear uma comida sem a compulsão de fotografar, sentir um afeto sem a necessidade de transmitir para uma audiência. É nesse espaço mais silencioso, mais autêntico, que pode florescer uma autoconsciência que não depende de plateia para se sentir real. Então, fazendo um balanço aqui da nossa conversa, parece que a frequência com que a gente posta ou não posta é só a ponta do iceberg, né? Com certeza. O que está em jogo mesmo, lá no fundo, é a relação que cada um tem consigo mesmo. A gente viu essa dualidade. O silêncio como força ligado à autonomia, autenticidade, presença, e o silêncio como defesa, ligado ao medo, a feridas, à vergonha. Exatamente. E talvez a mensagem principal a tirar disso tudo seja o convite à autoanálise, sabe? A um olhar honesto para as motivações por trás do nosso comportamento online. A gente está escolhendo proteger o que é íntimo, privado, até sagrado, de uma exposição excessiva? Ou a gente está talvez sem perceber se escondendo por medo de ser visto de verdade com as nossas falhas e vulnerabilidades? É uma reflexão importante. Com certeza. Entender essa diferença é um passo fundamental para a gente cultivar uma relação mais consciente, mais saudável, com a gente mesmo e, por tabela, com esse mundo digital todo que nos cerca. Do que é conexão, de como a gente constrói identidade. Que outras áreas da nossa vida, sei lá, nosso trabalho, nossas relações mais próximas, nossa capacidade de foco, até de sentir tédio, podem estar sendo silenciosamente redefinidas por esses hábitos digitais sem que a gente tenha plena consciência do impacto disso a longo prazo? Boa pergunta para a gente ficar pensando. Fica a questão no ar.